Olá, queridos! Entrando mais uma vez para te abençoar, tá bom? Deixa aí um like, se inscreva, compartilhe. Compartilhando você vai estar também evangelizando, tá bom? Queridos, o tema é como Josué alcançou a vitória. Deus sempre nos orienta, nos instrui. E aqui ele diz, Josué tinha tudo no mundo a seu favor, mas ainda precisava de tranquilidade. Vemos Deus falando a situação específica de Josué e vemos Deus lhe dando um segredo para ter sucesso em sua missão. Deus, ele é um Deus que quer que seus filhos tenham sucesso em sua missão. Quando ele chama Israel, ele deu lá outro segredo em Deuteronômio 28. Se obedeceres, se ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedecer, tudo irá bem para você em todas as áreas, né? Aqui ele dá outro segredo para Josué. E esse segredo era para ter sucesso em sua missão. Todos vêm para esta terra com uma missão. E Deus tem os segredos. Deus diz a Josué que ninguém poderá lhe resistir todos os dias da sua vida. E além disso, Deus garante que como estava com Moisés, ali que Deus estava todo o tempo presente, abençoando Moisés, também estaria com ele e nunca ia deixá-lo e nem abandonar. Está em Josué 1:5. E assim como Deus era com Josué, Deus também é com você, mulher de Deus, homem de Deus, para te dar vitória em todas as áreas da tua vida. Josué recebeu a promessa de Deus. Está no capítulo de número 1, versículo 2 a 4. Ele diz assim, prepare-se para atravessar o Rio Jordão na terra que estou prestes a dar eles, aos israelitas. Te darei todos os lugares onde puseres os pés, como prometi a Moisés. O seu território se estenderá no deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a região hitita, até o mar Mediterrâneo, a oeste. A palavra de Deus revelada para nós através da Bíblia mostra as promessas de Deus para cada um de nós. Você tem tomado posse dessas promessas? Ele fez promessa para Abraão. Ele fez aqui a promessa para Josué. E aquele que prometeu a promessa, a Bíblia diz que é fiel para cumprir nossas vidas. Nós precisamos crer. Nós precisamos tomar posse. Dia a dia. Cada vez que você abrir a Bíblia e Deus te dá uma promessa, tome posse. Oh, Jesus, eu recebo. Eu tomo posse. Quando eu assisto uma pregação, eu sempre digo, eu recebo, né? Eu tomo posse. Querido Josué, ele sabia que tinha ao seu favor. Ele foi chamado para trazê-lo para a terra prometida. Talvez você esteja aí em algum lugar que Deus te levou para campo missionário e você está dizendo, está muito difícil, né? É difícil, mas você não está só. Deus é contigo para onde quer que tu andes. E Deus vai te prover tudo aquilo que tu estás necessitado ou necessitada. Amém? Ele foi chamado para trazer para a terra prometida. Ele serviu sob Moisés por muitos anos e ajudou muito Moisés ali. Josué sempre foi obediente. Deus ama os obedientes. Ele respeitava a liderança de Moisés. Ele obedecia. Por isso Deus passa ali para ele. Ele viu todos os incríveis milagres que Deus realizou por meio de Moisés. Moisés era o mentor dele. Ele tinha grande fé em Deus. Você tem grande fé em Deus? Ao ponto de crer que esse impossível pode se tornar possível? Você tem fé? Aleluia, glória a Deus. Ele sabia como liderar.
E ele sabia como combater o inimigo. As batalhas do dia a dia nós somos treinados. E tem pessoas que passam tantos anos de crente e não aprendem. O inimigo, ele usa estratégia muito para o campo de batalha, a mente, para ferir a mente, para colocar desânimo. Às vezes as pessoas não conseguem nem se congregar, sabe por quê? Porque quando tu quebra esse princípio, tu fica debaixo de maldição. A Bíblia diz, não deixei de congregar como é costume de alguns. Eu tenho um prazer de ir para a casa do Senhor todos os dias. Ontem eu fui, hoje eu já vou, amanhã eu já vou, né? Todos os dias. Eu tenho esse prazer. Mas eu começo desde cedo ministrando, pedindo para o Espírito Santo ministrar em mim. Desde cedo. Para o Espírito Santo gerar em mim força. Para o Espírito Santo gerar em mim fé. Para o Espírito Santo gerar em mim a vontade de estar na presença. Eita glória! Ele tinha fé, esse homem. Ele sabia liderar, ele sabia como combater o inimigo. Vigilância, viu? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, diz a palavra do Senhor. Você já ouviu quantas coisas Deus tem colocado a teu favor? E muitas das vezes você nem percebe. Porque você fica muitas das vezes só nesse teu mundinho, não anda no mundo espiritual de Deus. Sai desse mundo e vá para o mundo espiritual de Deus. Por isso que Paulo diz, eu morri com Cristo e ressuscitei. Se você não for para a cruz para morrer, você não pode viver as bênçãos de Deus para a tua vida. Nós precisamos ressuscitar com Cristo. Quando nós ressuscitamos, é uma nova mente. Amém? Aleluia. Porque quantas coisas Deus tem colocado a teu favor. Segundo, terceiro, Josué sabia qual era a fórmula divina para a vitória. Primeiro, Josué recebeu a promessa de Deus, está no versículo 1, capítulo 1, do 2 a 4. Depois, Josué sabia que tinha ao seu favor. Terceiro, Josué sabia que era a fórmula divina para a vitória. Não tem como. A nossa vitória só vem através de Cristo. Amém? Deus deu a Josué a receita. Qual é a receita, pastora? Ele diz o que aqui neste momento? Josué sabia qual era a fórmula divina para a vitória. Deus deu a Josué a receita para ser próspero e bem-sucedido. O capítulo de número 1, 6, 8, vamos ler? Josué, capítulo de número 1, 6, 8. Josué, capítulo 1, versículo 6, 8. Olha como ele diz aqui a receita. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que eu, sobre o juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, não pode se desviar. Para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Tem que ler esta Bíblia, tem que meditar nesta Bíblia, tem que aplicar esta Bíblia na tua vida e viver esta Bíblia, para que você possa ser bem sucedido. Sabe por quê que às vezes as pessoas ficam com tantos problemas? Porque eles começam a quebrar princípio. Não sabe esperar o tempo de Deus, às vezes para um casamento, e começa a fornicar. Não sabe esperar o tempo de Deus para um serviço, que é Deus que quer dar. Ele vai logo e arranja do serviço que às vezes é outro que está mandando, sabe? Ele não pergunta as coisas para Deus, se vai viajar, se é de Deus aquele posicionamento a ser tomado. Ele começa a fazer pela carne. Eu sempre digo, o pior inimigo do homem não é o inimigo. Não é aquele lá de baixo, não. É a tua carne. Existem 3 inimigos. O mundo, né? A carne e o diabo. Mas o pior é a carne. Porque o inimigo a gente amarra e lança fora. Mas a carne faz o homem fazer. E carne o inimigo gosta. Aonde tem carne, assim como o urubu voa em cima, Satanás voa em cima. Então nós precisamos
Precisamos andar dentro da palavra. Por isso que Deus mandou Josué meditar, aplicar na vida dele essa palavra. Depois ele disse: seja forte e corajoso. Esse forte não é músculo que ele está falando, não. É forte para todo dia estar na presença do Senhor. É forte para quando vem os ataques, ele não ir para uma cama de depressão, ela não ir para uma cama de depressão. Ela se levanta, porque a palavra do Senhor diz: diga o quê? Ao fraco eu sou forte. É na fraqueza que se aperfeiçoa. Então eu vou me levantar. Eu vou fazer o que Deus está dizendo. Né? É assim que Deus quer. Segundo, obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe deu. Ele diz: ser forte, obedeça a lei que teu meu servo te deu. Mantenha este livro da lei sempre em teus lábios. Depois ele diz: medite sobre ele dia e noite. Você tem meditado? Se você não meditar, você vai começar a fazer um bocado de coisas erradas, porque você vai esquecer do que Deus diz para nós não fazermos. Conclusão: para alcançar a vitória, você precisa acreditar e tomar posse das promessas de Deus para a tua vida. Olhe ao seu redor e aproprie as vantagens que lhe pertencem. Você sabia que quando você está em santidade, nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prevalecer? Não tem que ter medo, não. Porque nenhuma ferramenta vai prevalecer contra a tua vida. Mas eu tenho que estar com as brechas fechadas. Porque a Bíblia diz: romper o muro, a serpente entra e morde. Esse romper é pecado. O inimigo se alimenta de pecado. Tem muito crente aí que está debaixo de muita ataca. Até pega coisas que as pessoas fazem, porque a pessoa não quer andar em santidade. Tem que andar em santidade. Tem que fazer as coisas corretas. Botar a casa em ordem. Quando ele foi ali, mandou Isaías, né, avisar Ezequias, disse o quê? Coloca a tua casa em ordem. Essa casa é casa espiritual. Nós somos casa de Deus, temos que colocar em ordem as coisas. Conclusão: para alcançar a vitória, você precisa acreditar, tomar posse das promessas de Deus para a sua vida. Olhe ao seu redor, aproprie das vantagens que lhe pertencem, do conhecimento que Deus te deu, da sua força. Siga, seja corajoso, obedeça a palavra de Deus, porque o evangelho é medida na palavra de dia e de noite, tem que ser o quê? Meditada. Amém? Reflita nisso. Deus te ama. Deus quer que seus filhos sejam obedientes. Quer ter vitória, sucesso em cima de sucesso, seja obediente. Bom dia.